Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós, que alegria estarmos reunidos para meditar a santa palavra de Deus, essa palavra que com certeza vai iluminar o nosso caminhar no dia de hoje. O evangelho que nós somos convidados a meditar nesta sexta-feira depois das cinzas é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos que vão do 14 ao 15. E neste santo evangelho, vejam só, que Jesus ele está sendo interpelado, abordado pelos discípulos de João. E o que os discípulos de João vão questionar Jesus? Eles vão perguntar para Jesus assim, olha, por que nós, que somos discípulos de João, praticamos o jejum e os discípulos do Senhor não realizam essa prática? Jesus, então, ele vai responder, olha, não seria muito correto, por exemplo, numa festa de noivado, que os convidados ficassem de luto na presença do noivo. Olha que sabedoria de Jesus, olha como ele vai ensinar aquele povo. Porque, vejam só, a prática do jejum, uma prática tão importante para a vida de todos nós, uma prática que hoje, ainda naquele tempo e ainda hoje, todos nós deveríamos ter uma prática de jejum, porque o jejum ele nos auxilia a dominar as nossas vontades. Ele nos auxilia a fazer com que a nossa razão domine as nossas paixões, os nossos impulsos, aquela tendência, aquela inclinação que todos nós temos à prática do mal, a fazer escolhas equivocadas, a nos render aos prazeres e apetites mundanos. O jejum é um esforço que todos nós fazemos, é uma prática que nos auxilia a fortalecer a nossa alma, a fortalecer a nossa razão, a nossa inteligência, de modo que nós possamos realmente fazer as escolhas mais corretas. O jejum, por isso, ele é de fundamental importância. Porém, ele precisa ter este cunho espiritual, este cunho que eleva a nossa alma a Deus, que faz com que nós nos desapeguemos do mundo e consideremos não aquilo que nós temos vontade, não aquilo que nós temos desejo, não aquilo que nos apetece neste mundo, mas que nós possamos elevar a nossa alma a Deus e possamos renunciar, muitas das vezes, àquelas que são as nossas vontades primeiras, vontades que muitas das vezes nos levam a nos afastar de Deus. O jejum, ele é importante nesse sentido. É quando nós treinamos a nossa alma, treinamos a nossa inteligência, treinamos a nossa razão de fato, para que ela possa realmente imperar diante das escolhas que todos os dias e a todos os instantes da nossa vida nós temos que fazer escolhas. E por isso que nós precisamos ter essa consciência bastante humilde de reconhecer que temos inclinações, temos tendências ao mal e que muitas das vezes o nosso desejo ele prevalece sobre a nossa vontade que vem e que brota do nosso intelecto, da nossa capacidade de inteligir, de discernir aquilo que Deus espera de nós. E é por isso que esses desejos, esses apetites, eles precisam ser contidos. E é possível que eles sejam contidos. É preciso que nós criemos um hábito, criemos um treinamento para a nossa razão, para que assim a gente, diante das situações cotidianas e práticas da nossa vida, nós saibamos dizer não quando é o momento de dizer não, dizer sim quando é o momento de dizer sim, mas que a nossa razão, repito, domine sempre a nossa paixão. Vejam e percebam, portanto, que o jejum ele não é uma prática e não deve ser uma prática apenas protocolar, apenas para dizer que se faz. Não é isso. E Jesus deixa isso muito claro. Naquele tempo, os discípulos, vejam só, eles estavam não jejuando porque eles estavam na convivência com Jesus. Quando nós jejuamos para crescer a nossa espiritualidade e assim nos aproximarmos de Jesus.
Porém, naquele contexto, eles já estavam na convivência do Mestre, eles já estavam na convivência de Jesus. Não haveria necessidade dessa prática, porque Jesus estava próximo a eles e eles precisavam aprender com Jesus, eles precisavam usufruir de todo aquele convívio. Era isso que Jesus estava explicando aos seus discípulos. Olha, eu estou aqui, o noivo, aquele que convida todos para essa grande festa, para o grande banquete, que é estar comigo, que é estar junto a mim. Portanto, neste momento, preocupe-se em se aproximar de mim, conviver comigo, em aceitar a tudo aquilo que eu estou revelando de como verdade que vem do Pai. E não se preocupe em jejuar. Haverá um tempo, sim, Jesus deixa claro. Haverá um tempo em que eu serei retirado do meio. O noivo será retirado do meio da festa. E aí, neste momento, será preciso uma disciplina, será preciso um rigor, será preciso uma entrega, será preciso um sacrifício, um jejum, para que nós possamos aproximarmos de Deus, aproximarmos de Jesus, fazendo com que as nossas escolhas diárias nos levem a isso. E que essas escolhas sejam pautadas pela nossa razão e não pelo nosso coração. E não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que o Espírito Santo nos revela na nossa capacidade de inteligir sobre todas as coisas. É esse o sentido do jejum e é isso que Jesus explica aos seus discípulos e Ele explica a cada um de nós hoje. Que nós possamos pedir as luzes do Espírito Santo para termos sempre essa consciência da prática do jejum, sempre com cunho espiritual, sempre com algo que nos eleve a Cristo, sempre com algo que eleve a nossa alma a Deus e que não seja feita apenas como uma prática protocolar, como um preceito a ser seguido. Não. O que Jesus espera de nós é que tenhamos essa consciência das nossas fraquezas, de que temos imperfeições e que precisamos dominar essas nossas tendências, essas nossas inclinações ao mal. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, tomemos posse dessa santa palavra, coloquemos ela no nosso coração para que ele possa frutificar no mundo. Coloquemos essa palavra sempre na nossa razão, na nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos sempre fazer escolhas que nos levem a Jesus. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, partilhe com outros, se inscreva neste canal e nós voltamos amanhã com mais uma reflexão deste Evangelho que realmente é luz em todo o nosso caminhar.